Operações com cães tiram drogas de circulação no Paraná. Ação policial resulta em prejuízo de mais de 60 milhões de reais ao tráfico em 2025. Rio Grande do Sul propõe criação do Fundo Estadual de Bem-Estar Animal. Iniciativa é pioneira no país. Balneário Camboriú cedia mais uma edição da Money Week, um dos maiores eventos de investimentos e finanças do país. Chapecó terá autódromo internacional asfaltado. Obra de mais de 50 milhões de reais deve impulsionar a economia regional. Presidente Lula diz estar aberto a negociar com Estados Unidos, mas não abre mão da desdolarização. Apoiadores de Bolsonaro vão às ruas em todo o país. Manifestantes cobram anistia e impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Maior descoberta de petróleo e gás em 25 anos é anunciada a 400 quilômetros do Rio de Janeiro. E você vai ver também Economia Azul. Cultivo de microalgas movimentam economia em Santa Catarina. Essas e outras notícias a partir de agora no Pix News. Olá, sejam todos bem-vindos ao Pix News desta segunda-feira, 4 de agosto. Nós estamos ao vivo agora no horário de Brasília, 8h02. O Núcleo de Operações com Cães da Polícia Civil do Paraná ajudou a retirar quase 6 toneladas de drogas de circulação no primeiro semestre deste ano, causando um prejuízo superior a 60 milhões de reais ao tráfico. Mais do que amigo do homem, os cães também têm se destacado como parceiro de trabalho. Neste período, a unidade esteve presente em 382 ocorrências, uma média de 2 ações diárias, que resultaram na prisão de 231 pessoas envolvidas em crimes. Os cães de faro são treinados para detectar drogas, armas e munições. As 6 unidades do Núcleo de Operações com Cães estão distribuídas entre Curitiba, Pato Branco, Cascavel, Maringá, Londrina e Foz do Iguaçu. Todas elas são equipadas com viaturas adaptadas para o transporte dos animais, o que permite que eles prestem apoio a operações policiais em todo o Paraná. Atualmente, 15 cães compõem o efetivo, entre eles estão o K9, Faruque e Beck. Somente neste ano, quase 5 toneladas de maconha, avaliadas em 10 milhões de reais, foram apreendidas pelo núcleo. O montante é 128% maior do que o registrado durante todo o ano passado, quando a unidade apreendeu um pouco mais de 2 toneladas da droga. Entre as drogas sintéticas, o êxtase foi a mais localizada pelos cães. Até o mês de junho, eles ajudaram a tirar de circulação 3.127 unidades do entorpecente no Paraná, 433% a mais do que no mesmo período do ano passado, quando 586 unidades foram apreendidas. Uma das figuras importantes para esses resultados é o cão Faruque, que atuou na localização da segunda maior carga de haxixe já apreendida no país e a maior do Paraná. Durante uma fiscalização de rotina, o faro apurado do cão indicou um caminhão no qual estavam escondidos mais de 700 quilos da droga, avaliada em 50 milhões de reais. A ação foi registrada em 1º de junho em Campina Grande do Sul, na região metropolitana de Curitiba. Também no mês de abril deste ano, a cão de faro Beck foi responsável por encontrar 2,5 kg de skunk que estavam escondidos em um carro apreendido no pátio da delegacia de Clevelândia. A droga não havia sido localizada durante a apreensão, mas Beck, mesmo em um momento de folga, identificou que o entorpecente estava ocultado sob os paralamas do veículo. O governo do Rio Grande do Sul anunciou a criação do Fundo Estadual de Bem-Estar Animal. A iniciativa é pioneira no país. O anúncio foi feito na sexta-feira pelo vice-governador Gabriel Souza. Durante o ato, ele destacou o pioneirismo da proposta gaúcha e ressaltou a importância da iniciativa para ampliar as políticas de proteção a animais em vulnerabilidade. O projeto de lei para a criação do fundo, que já está na Assembleia Legislativa, tem como objetivo facilitar o repasse de recursos a municípios e entidades de proteção animal para investimento em castrações, abrigos, acolhimento de animais, capacitação de profissionais, convênios com clínicas e hospitais veterinários, entre outras ações voltadas à saúde e proteção de animais domésticos.
Iniciativa inovadora no Brasil, é o primeiro estado brasileiro que propõe a criação de um fundo estadual específico para a causa animal. Realmente é uma vitória imensa, né? Dá para ver aí a felicidade dos protetores, das entidades, dos ativistas da causa animal. E esse fundo ele vai ser a fonte de financiamento, então, para uma série de políticas públicas, entre as quais políticas públicas de castração, posse responsável, adoção responsável de cães e gatos, campanhas publicitárias para fazer essas adoções, também, ao mesmo tempo, políticas públicas para castração desses animais, para atendimento veterinário, dá para fazer treinamento, capacitação de profissionais e, por outro lado, também mais uma inovação que é a abertura para a possibilidade de termos política pública para tirar equinos, cavalos, dos veículos de tração animal. Ou seja, ter uma política para que essas pessoas que hoje utilizam os equinos possam ter outra atividade produtiva e nós termos um bem-estar mais adequado aos cavalos equinos que hoje, infelizmente, são sujeitos a maus tratos de diversas formas, na medida em que transportam carga muito superior à sua capacidade, cavalgam em meio urbano, em asfalto, sob calor, sob chuva, muitas vezes doentes, subnutridos, e certamente é uma política altamente inovadora aqui, mais uma vez o primeiro estado brasileiro que inclui os equinos na sua política de bem-estar animal. A 11ª edição da Money Week, um dos maiores eventos do Brasil voltados a investimentos, finanças e empreendedorismo, reuniu na última sexta, em Balneário Camboriú, mais de 4.000 participantes entre CEOs, economistas, gestores e empresários de todo o país. Com ingressos esgotados semanas antes do início, a Money Week 2025 impulsionou Santa Catarina como polo estratégico de empreendedorismo. Entre os mais de 80 palestrantes estavam o ex-ministro Paulo Guedes, o ex-presidente Michel Temer, o jornalista Wen Vac e o chairman do BGT Pactual, André Esteves. Também estiveram presentes autoridades do estado, como o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, que aproveitou o momento para apresentar os diferenciais e as potencialidades econômicas do estado para os participantes. E nós somos um bom exemplo de empreendedorismo. Aqui o estado está voando. Enquanto o Brasil cresceu 3,4 ano passado, nós crescemos 5,3. Em cima de muito trabalho, de muita organização, de muita luta, né? E prestigiando principalmente grandes investimentos, como o único estado que não aumentou o tributo do Brasil e crescendo acima da média de muitos países. Se nós fôssemos um país, nós era país de primeiro mundo. Os Estados Unidos cresceu 2,8, nós crescemos 5,3. Né? Entende? Então, a gente só tem a aplaudir Santa Catarina pela nossa concepção, pela força econômica. Aqui nós transpiramos trabalho. Responsável pela organização do evento, a EQI Investimentos, fundada em 2008 em Santa Catarina, hoje administra mais de 43 bilhões de reais em ativos sob custódia. A meta é alcançar 150 bilhões nos próximos 5 anos. A empresa foi pioneira no país ao se transformar de assessoria independente em corretora de valores autorizada pelo Banco Central. Segundo o CEO da EQI, Juliano Custódio, esta edição da Money Week foi muito melhor do que o esperado, com uma programação variada que contemplou os 4 grandes temas em que a organização atua: economia, investimentos, política e negócios. Segundo ele, a participação do governador reforça o compromisso com a atração de investimentos e com o fortalecimento de Santa Catarina como referência nacional em desenvolvimento econômico. Santa Catarina avança no setor do automobilismo com a construção de um novo autódromo internacional em Chapecó. O governo anunciou investimento de 20 milhões de reais no projeto, que prevê um complexo com infraestrutura para competições oficiais de automobilismo e motociclismo. O Autódromo Internacional de Chapecó é um empreendimento de grande porte, com potencial para movimentar o turismo, fortalecer a economia regional e ampliar a visibilidade do automobilismo em Santa Catarina. Com investimento inicial de 53,4 milhões de reais, incluindo contrapartida da Prefeitura, a obra prevê uma pista de 4 quilômetros e estrutura compatível com exigências de federações nacionais e internacionais.
Além das competições esportivas, o complexo deve receber eventos corporativos, testes de montadoras e atividades turísticas. O projeto inclui ainda arquibancadas, áreas de convivência e espaços de apoio logístico, obedecendo a critérios técnicos de segurança para a operação de grandes eventos. Agora intervalo e você vai ver a seguir. Presidente Lula diz estar aberto a negociar com os Estados Unidos. Apoiadores de Bolsonaro vão às ruas em todo o país, cobrando anistia e impeachment de Alexandre de Moraes. Tem um comentário político com o jornalista Tiago Pereira. Ele fala sobre a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, decretada no início da noite de hoje. E você vai conhecer a economia azul. Cultivo de microalgas movimenta a economia em Santa Catarina. Voltamos em instantes. Aqui no interior a estrada tem que ser boa. E se for com buraco, credo, a gente perde um tempão. Por isso a gente tá feliz com o novo programa do Estado em parceria com as prefeituras. O Estrada Boa Rural. O programa vai arrumar dezenas de estradas rurais em toda Santa Catarina. Agora meu pai vai levar a produção bem rápida na cidade. Vai sobrar mais tempo para eu tomar chimarrão e comer a minha cuca. Estrada Boa Rural. Governo de Santa Catarina. Quer uma dose de realidade? O álcool aumenta a dose de violência. Aumenta a dose de câncer. Aumenta a dose de custo público. O álcool mata uma pessoa a cada 12 segundos no mundo. Até quem nunca bebeu uma dose pode ser vítima. Senadores, se o álcool faz mal à sociedade, tem que ter mais imposto. O que é Garopaba? É luz, é verão, é esporte, é música, é tainha, é tempero, é história, é encanto, é tradição, é cultura, é pra criança, é pra família. Garopaba é a Garopaba. Venha viver de perto. A saúde em Santa Catarina acaba de alcançar uma marca histórica. 1 milhão de cirurgias realizadas. O sucesso da saúde catarinense é uma realidade. É claro que precisamos melhorar muito ainda e vem mais por aí. Com investimentos em novas tecnologias e a valorização dos hospitais, estamos fazendo a diferença na vida de milhares de catarinenses. Compromisso com quem mais precisa. Governo de Santa Catarina. Agora sim, estamos de volta, são 8h15 no horário de Brasília. Vamos com alguns destaques da política. O presidente Lula reafirmou neste domingo a disposição do governo em negociar com os Estados Unidos, mas alertou que não quer brigar e não está com medo. Lula disse que o país não deve abrir mão de buscar uma alternativa ao dólar como moeda para fazer comércio internacional, mesmo após sanções anunciadas pelo governo americano. Lula fez um discurso sobre o tarifaço de 50% que os Estados Unidos devem colocar em prática a partir do dia 6 de agosto. Cerca de 36% das exportações brasileiras foram taxadas pela Casa Branca. E nós não somos uma republiqueta. Tentar colocar um assunto político para nos taxar economicamente é inaceitável. Então, quem quiser confusão conosco, pode saber que nós não queremos brigar. Agora, não pensem que nós temos medo. Lula disse ainda que o governo vai trabalhar para defender as empresas e os trabalhadores afetados pelo tarifaço, enquanto deixa a porta aberta para negociações com a Casa Branca. Nos últimos dias, Donald Trump afirmou que Lula pode ligar para ele quando quiser. Milhares de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro foram às ruas neste domingo para pedir anistia e celebrar as sanções impostas pelo presidente americano Donald Trump. Os apoiadores de Jair Bolsonaro foram às ruas neste domingo em várias cidades do país, após o anúncio de sanções americanas contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Bolsonaro, que está em Brasília, não pôde participar da manifestação.
Investigado por suposta obstrução do julgamento por tentativa de golpe de Estado, ele deve fazer uso de tornozeleira eletrônica e é obrigado a ficar em casa à noite e nos fins de semana. No Rio de Janeiro, o filho de Bolsonaro, Flávio, pediu anistia. Se salvar, eu digo aos abusadores da pátria. Não se trata somente de salvar o Brasil, mas se vocês querem se salvar, vamos fazer a anistia ampla, geral e restrita. A maioria dos manifestantes vestia verde e amarelo e alguns agitavam bandeiras dos Estados Unidos e exibiam cartazes com a frase "Obrigado, Trump". O Trump, graças a Deus, um homem do bem, da direita, que vem aí nos proteger, porque não tínhamos mais saída. Eles já estão de conta de todo o poder, de todos os órgãos públicos. A esquerda está dominando. Que uma pessoa, ela não pode ser presa a partir do momento que ela idealizou uma coisa. Ela não concluiu aquilo que ela pensava, né? Estão dizendo que planejaram o golpe. Mas teve o golpe? Não teve o golpe. Na última quarta-feira, o Departamento do Tesouro americano impôs sanções financeiras a Moraes, que está a cargo do julgamento. Ele também é criticado por bolsonaristas por sua luta contra a desinformação, que consideram uma forma de censura. Donald Trump mencionou uma caça às bruxas contra seu aliado sul-americano e impôs uma sobretaxa de 50% sobre produtos brasileiros importados por seu país, que entrará em vigor no próximo dia 6. E o ministro Alexandre de Moraes decretou agora, no final da tarde, a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro por, segundo o togado, descumprir deliberadamente medidas cautelares impostas pela Corte pela segunda vez. Antes, o senador Marcos Duval teve a obrigatoriedade de utilizar tornozeleira eletrônica ao desembarcar no aeroporto em Brasília, vindo de Orlando, nos Estados Unidos. Assuntos quentes do momento para ele, o jornalista Tiago Pereira, que chega por aqui. Boa noite, Tiago. A semana começa bem daquele jeito, né? Seja bem-vindo. Começa quente no cenário político, judiciário, né? Semana passada foi com bastante notícias, né? A lei Magnitsky, que foi aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes, também as sanções do presidente Donald Trump, né, prorrogadas, né, para o dia 6 de agosto, felizmente com alguns produtos retirados, né, quase 700, 694, como a gente falou, e agora vem essa novidade, né, muito atrelada ou muito encharcada com os eventos de ontem, Brasil afora, e também há alguns rumores de que tenha alguma pequena relação, acho que até remota, com a Vaza Toga 2, que explodiu lá nos Estados Unidos, com a notícia de uma possível infiltração, né, ou uma possível manobra dentro do judiciário brasileiro para interferir nas ações, nos processos que estão desenrolando no 8 de janeiro, incluindo Jair Bolsonaro. Mas isso a gente vai ainda apurar e trazer ao longo da semana. Vamos aos fatos do dia. Boa noite a você. Boa noite. E a nossa audiência qualificada aqui da Pix TV. Tudo por falta de transparência, eu diria, da decisão do próprio Alexandre de Moraes. No primeiro momento, não poderia aparecer nas redes sociais, mas se uma rede de TV o entrevistasse e essa rede divulgasse nas redes sociais, ele, o próprio presidente Bolsonaro, seria penalizado. Depois disse que poderia dar entrevista, mas sem a clareza de como e para quem. Enfim, talvez Bolsonaro possa até ter excedido, provocado, mas de fato não ficou bem claro o que pode ou não ser feito. Aliás, é bom a gente esclarecer, a gente até discutiu isso na redação, o WhatsApp não é uma rede social, é um aplicativo de conversa. Logo, uma ligação em vídeo pelo WhatsApp e uma live em uma rede social tem muita diferença. E há aqui discussões se o YouTube é ou não rede social. Muito se entende rede social, o Facebook, o Instagram, o TikTok. Mas como agora há uma troca de informações entre o espectador, né, o receptor, e o informante, quem faz a live ou quem divulga o vídeo, o YouTube passa a ser, então, considerado nos critérios uma rede social. Mas nós sabemos que o objetivo
é evitar que o ex-presidente, que está prestes a ser julgado pelo STF, se expresse para os seus apoiadores, evitando que a mensagem dele chegue em todo o país. Agora, com a prisão domiciliar decretada, uma antecipação, portanto, do que o julgamento de setembro deve trazer. O Zanin, ministro do STF, já reservou as terças-feiras para o julgamento e certamente será a maior audiência do país, a transmissão ao vivo desse julgamento. Afinal, apoiadores ou não de Bolsonaro, o Brasil estará parado acompanhando. Apesar da decisão já ter praticamente sido conhecida, os sinais, o próprio Alexandre de Moraes deu na sexta-feira passada, a gente divulgou aqui o discurso de abertura do retorno dos trabalhos após o recesso do Judiciário. Foram muitos adjetivos utilizados e um discurso a gente viu muito parcial. Faltou então a neutralidade. Agora, os atos de hoje contra Bolsonaro, anexados às medidas cautelares que a Andréa falou ao senador Marcos Duval, podem repercutir negativamente internacionalmente, principalmente no quesito de imagem tirana da Suprema Corte, que já vem sendo desgastada há muito tempo, colocando a nossa democracia em xeque com medidas exageradas antes do julgamento, quando enchem a boca para falar em ampla defesa, quando na verdade a gente está vendo que pouco tem. Agosto, meus amigos, será um mês antecessor a rumos obscuros que o Brasil caminha, frente a um ano eleitoral que vem por aí, com uma polarização infeccionada pelos próprios poderes, sim, que deveriam botar com pressas e pensar pelo menos uma vez na saúde dos brasileiros. E aqui eu digo economia e no nosso futuro, tá? O remédio, quem tem? Eu já falei, você já sabe, o Senado Federal, que agora tem uma grande discussão a partir de amanhã com pedidos de impeachment, Voltou aí o recesso do Judiciário e voltou com tudo também. Por isso que Marcos Duval chegou hoje em Brasília, ele voltou das férias em Orlando. Estavam tanto quanto afoito, divulgando algumas informações nas redes sociais e agora voltou com tudo também o trabalho dos legisladores. Amanhã, oficialmente, começam os trabalhos na Câmara, no Senado, nas Assembleias Legislativas dos Estados e também nas Câmaras de Vereadores. E há, sim, informações, inclusive o Nicolas Ferreira, deputado por Minas Gerais, deve protocolar um pedido de impeachment ao ministro Alexandre de Moraes. E aí a gente vai ver, é um direito do parlamentar, se vai passar ou não, é outros 500. Mas aí a gente vai ver como é que vai ser essa compostura do STF frente a esses pedidos que podem, sim, de certa forma, pressioná-lo. O mesmo eu digo quando converso com pessoas que me perguntam sobre o futuro das eleições, já que Bolsonaro está fora, Lula vem com força, as pesquisas dizem que essas taxas impostas ao Brasil, atrelada à Lei Magnitsky, aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes, tem fortalecido o presidente Lula, que disse que sim, vai à eleição, até porque não tem outro nome com potencial de vencer ou pelo menos ir ao segundo turno na esquerda, pelo menos aliados ao Partido dos Trabalhadores. E aí a dúvida é a seguinte, se quem, agora com tudo isso acontecendo, Bolsonaro até demora a dizer quem vai ser o substituto da direita, ou pelo menos quem vai o representá-lo na eleição do ano que vem. Será que vai ser Ratinho Júnior? Apesar do pai Ratinho, apresentador, dizer que não quer que o filho seja candidato, porque sabe o jogo sujo da política. Será que vai ser o Tarcísio? Vai antecipar a saída do governo de São Paulo, como fez João Dória? Será que vai ser Romeu Zema, governador de Minas Gerais, que também vai ter que sair fora no ano que vem, porque eles têm que deixar o cargo 6 meses antes da eleição? E aí a pergunta que fica, André e audiência, para encerrar rapidinho é: como que vai ser a postura do STF frente a esses candidatos nomeados, anunciados por Jair Bolsonaro como seu sucessor? Serão investigados? Terá alguma investigação em curso implantada no próprio Supremo Tribunal Federal? A pergunta fica, porque se houver aí o discurso de perseguição ou caça às bruxas, vai fazer sentido. Até então, me parece que terá algumas evidências, apesar dos exageros, dos excessos do STF em cima somente de um lado
dessa polarização que tem. Por hoje é só. Boa noite. Obrigada, Tiago. Boa noite. Até a próxima. Até. E o grupo britânico BP anunciou nesta segunda-feira que fez a maior descoberta de petróleo e gás em 25 anos na costa do Brasil. A empresa afirmou ter localizado petróleo e gás no prospecto Bumerangue, a 400 quilômetros do Rio de Janeiro. Em um comunicado, o vice-presidente executivo da BP, Gordon Birrell, disse que a empresa está empolgada com a descoberta significativa. A empresa acrescentou que os resultados da análise no local de perfuração indicam níveis elevados de dióxido de carbono e vai iniciar uma análise em laboratório para estudar a descoberta. Na terça-feira, o grupo vai apresentar os resultados do segundo trimestre. A BP acaba de anunciar a nomeação do irlandês Albert Minifold como presidente do Conselho de Administração. A empresa do setor de petróleo está sob escrutínio devido aos rumores da fusão com a rival britânica Shell. Também está sob pressão do fundo de investimento americano Elliott, conhecido por exigir mudanças estratégicas nos grupos em que investe e que oficializou recentemente a entrada de capital da BP. O Kremlin fez um apelo nesta segunda-feira para uma demonstração de grande prudência nas ameaças nucleares, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na sexta-feira o envio de 2 submarinos em resposta aos comentários do ex-presidente russo Dmitry Medvedev. O Kremlin disse acreditar que todos deviam ser muito prudentes nas declarações sobre o tema nuclear. Também ressaltou que os 2 submarinos americanos, anunciados como enviados por Trump, já estavam em serviço permanentemente. O governo russo ainda destacou que não desejava ser arrastado para uma polêmica desse tipo. Trump tomou a decisão na sexta-feira como reação às declarações consideradas provocadoras do ex-presidente, que desde o início da ofensiva na Ucrânia em 2022 fez vários comentários beligerantes contra os países ocidentais nas redes sociais. O presidente americano não especificou exatamente para onde os submarinos seriam enviados, nem explicou se eram submarinos com propulsão nuclear ou armados com ogivas atômicas. Trump, que adotou uma postura conciliadora com seu homólogo russo Vladimir Putin após seu retorno ao poder em janeiro, expressou nas últimas semanas frustração e ameaçou impor novas sanções contra a Rússia caso Moscou não interrompa a ofensiva na Ucrânia. Apesar do momento de tensão, o enviado especial americano Steve Witkoff deve visitar a Rússia esta semana. Batata e tomate compõem vários tipos de pratos à mesa, mas a proximidade dessas plantas existe há milhões de anos. Na verdade, na composição, a batata moderna tem muito do tomate. O cruzamento natural entre tomates selvagens e plantas semelhantes à batata na América do Sul deu origem, há cerca de 9 milhões de anos, ao alimento moderno presente na culinária atual do mundo todo. É o que afirma um estudo publicado na revista científica Cell. Uma equipe internacional de pesquisadores parece ter desvendado o segredo ao analisar 450 genomas de batatas cultivadas e 56 espécies de batatas selvagens. Segundo os cientistas, a herança genética das batatas modernas possui um legado genético equilibrado de 2 espécies ancestrais. 60% vem de tuberossum, um grupo de 3 espécies originárias do Chile que se assemelham às batatas modernas, mas sem o tubérculo, a parte que comemos. Os outros 40% saíram de tomates, uma proporção equivalente presente em todas as batatas, sejam selvagens ou cultivadas. O último ancestral, comum entre a espécie e o tomate, foi há cerca de 14 milhões de anos, quando a origem deste híbrido teve início, em um processo que se concluiu há 9 milhões de anos. Chama a atenção o fato de que a batata tem a capacidade de se reproduzir assexuadamente, ou seja, sem a necessidade de sementes ou polinização. Essa característica ajudou a batata a se espalhar pela América do Sul por meio da subsequente troca humana pelo planeta. Em Santa Catarina, uma espécie de alga marinha tem se destacado como uma alternativa sustentável de cultivo em áreas costeiras, representando uma nova fronteira para o desenvolvimento da economia do mar no estado e com forte potencial de inserção em mercados nacionais e internacionais.
Mais de uma década de trabalho foi necessária para que a Capá-Ficus alvarezi se tornasse uma opção para maricultores catarinenses. Pesquisas conduzidas pela Epagre, em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, desenvolveram um sistema de cultivo que comprovaram a viabilidade técnica, econômica e ambiental desta nova cadeia produtiva para o litoral do estado. Até que em 2020 foi obtida a tão esperada autorização ambiental para o cultivo comercial da macroalga. Hoje, Santa Catarina é o maior produtor desta alga no Brasil. Seu Ademir foi o pioneiro da atividade no sul da ilha, em Florianópolis. Há 4 anos, ele migrou para a produção de algas e, atualmente, a empresa da família vende o extrato para fertilizantes. Foi assim, um processo totalmente diferente, porque era plantado na rede tubular, é outro sistema, né? E acabou que a gente adaptou o tal do tai-tai aí, que é o amarra-amarra, e que deu muito certo, né? No início foi muito difícil, porque ela não se fixava, ela morria, aquele rolo todo, aquelas coisas todas. Mas com o passar do tempo a gente foi se adaptando, né? E fomos buscando parcerias, né? Com a Epagre, o governo do estado, a prefeitura, e fomos indo. E a coisa foi crescendo. Até chegar uma hora que a gente atingiu o que a gente queria, né, cara? Comecemos a buscar parceria, né? Isso foi muito importante, né, cara? E hoje dizer para ti que hoje o estado de Santa Catarina, nós levamos 30 anos para ser o maior produtor de ostra do país. E hoje o estado de Santa Catarina, né, ele já é o maior produtor de algas Capá-Ficus. A safra de 2024 movimentou mais de R$2 milhões com a venda direta de alga in natura pelos produtores. Cada quilo foi comercializado pelo preço médio de R$ 2,80. As mais de 700 toneladas vendidas renderam 600 mil litros de biofertilizantes, resultando em uma movimentação financeira superior a R$10.800.000. Cada litro foi negociado a R$18. Grande parte dessa movimentação econômica ocorre em produções familiares. São pessoas que estavam fora do mercado de trabalho e hoje elas estão inseridas no processo. E além dessas pessoas com tudo com carteira assinada, tá, nós temos outro pessoal que trabalha aqui, que são o terceirizado, aquela pessoa que vem trabalhar para produção. São famílias, como já te falei, que estavam fora do mercado e essas famílias vêm trabalhar aqui. Então, para plantar isso aqui, a gente paga para eles, tá? Cada metro, R$1 metro. Então, uma pessoa planta 200 metros por dia. Então, uma mulher ganha R$200, o filho ganha mais 200, né? Então, tu vê só o que é que isso representa. Muitos desses produtores migraram do cultivo de ostras e mariscos, assim como a família de Merciane, que desde 2022 trabalha exclusivamente com algas no Ribeirão da Ilha, em Florianópolis. Nós produzimos em 30 dias, colocamos as mudas pequenininhas, ela vai crescendo com as condições do mar favorável, né? Calor, água quente, salinidade, ela cresce bem e nós vendemos ela com 30 dias. Nós vendemos ela in natura, que ela vai para bioestimulante, é processada para isso, e nós também desidratamos e fazemos outros produtos, como cosméticos e alimentação. Além do cultivo, os produtores também têm desenvolvido materiais à base de algas. A empresa da família de Gabriel processa a alga e transforma em extrato, utilizado como matéria-prima na indústria de fertilizantes. Eles vendem para todo o Brasil e países da América do Sul. O extrato de alga não é novidade para o agronegócio. Existem diversos tipos de alga pelo mundo, principalmente hoje a principal é a Ascophyllus, né, que é utilizada como matéria-prima para as indústrias de fertilizante. Mas o extrato de alga da Capá-Ficus para o agronegócio, isso sim é uma novidade. E tem dado muito certo, muito resultado. O nosso produto é tão bom quanto o produto que é importado hoje no Brasil, né? A gente percebeu que poderia estar agregando valor com a alga que a gente produz, né? Então eu fiz um curso de cosméticos artesanais, onde hoje eu consigo fazer a extração do hidrocolóide de forma artesanal da alga e colocar nos cosméticos, né? E além disso, também a questão da alimentação. Comecei a perceber, quando eu comecei a consumir a alga, eu percebi que faz muito bem para o nosso organismo, para a saúde da gente, e eu quis levar isso para as outras pessoas, então a gente abriu a unidade de beneficiamento de Capá-Ficus para alimentação humana e hoje a gente consegue oferecer produtos saborosos para as pessoas se alimentarem. Para desenvolver ainda mais esse setor no estado, o governo de Santa Catarina encaminhou à Assembleia Legislativa uma proposta que concede isenção de ICMS nas operações com a macroalga.
A medida, que também inclui a alga na lista de produtos primários em estado natural, tem o objetivo de fomentar a cadeia produtiva da bioeconomia marinha, gerando emprego e renda no litoral catarinense. E essa demanda do próprio setor catarinense é de ter esse incentivo para poder comercializar a macroalga para bioestimulante, para questão alimentar, para farmacologia, de uma maneira a incentivar essa atividade tão nova que é importante para a economia azul catarinense. A Secretaria de Estado da Fazenda estima que a renúncia fiscal será de R$ 100 mil em 2025, 216 mil em 2026 e mais de 230 mil em 2027. Os valores, segundo o governo, foram projetados conforme as exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal e não comprometem as metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso vai ser fundamental para alavancar a produção aqui no estado, né? Porque várias empresas nos procuram também, né? Porque para a gente vender como matéria-prima o extrato do líquido, e às vezes a gente acaba não vendendo porque é muito alto o imposto, então a gente não consegue, né, até concorrer com grandes empresas, né, com grandes indústrias, né? Então isso vai abrir mais uma porta para que, como produtor rural familiar, a gente consiga vender o extrato líquido, o insumo, para quem quiser produzir o seu próprio adubo, né, o seu próprio biofertilizante. Então isso vai abrir muitas portas, né? Isso vai ser super importante para a cadeia produtiva. Com a abertura dessas novas possibilidades de cosmético e alimentação, eu acredito que nós vamos poder mesmo viver completamente da alga. E o Pix News fica por aqui. Nossas reportagens e a íntegra da edição você pode rever no Pix News HD. Curte e compartilhe os nossos conteúdos. Mais notícias no pixtv.com.br. Fica agora com o CinePix e a gente se encontra amanhã. Até lá! Pix TV, conectando você ao melhor conteúdo todo dia.